TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Sandra Brito e esse é mais um Cultura na TVC, aquele nosso encontro semanal criado com muito carinho, com o intuito de trazer para você um pouquinho de arte, de música, de turismo, de literatura. E você já sabe, toda semana estaremos aqui com uma dica diferente, um escritor novo, um artista que está lançando um trabalho bacana, um lugar que a gente acha que você precisa conhecer, enfim. Sugestão é o que não falta para agradar a todos os gostos, para fazer com que o seu fim de semana seja repleto de cultura. E você pode sintonizar a TVC em Petrópolis no canal 16, em Nova Friburgo no canal 5, em Teresópolis no canal 21, em Três Rios e Paraíba do Sul no canal 3 e em Pati do Alferes no canal 16. É uma honra imensa poder chegar até a casa de cada um de vocês. Eu gostaria de aproveitar para mandar um grande abraço a todos os nossos amigos que estão nos assistindo de outras cidades, de outros estados. Saibam que é sempre muito bom poder chegar até o lar de vocês e contar com a audiência que só cresce a cada semana. Nós temos recebido mensagens de telespectadores de vários lugares e sempre com uma dica nova, uma sugestão bacana. Estamos muito felizes por fazer parte da sua programação. Só lembrando que você também pode assistir e acompanhar os nossos programas pelo site da TVC e pelas principais redes sociais, o Facebook, o Instagram e também o YouTube. Vale a pena conferir. E no programa de hoje você vai ver uma entrevista com a atleta Patrícia Helena Bade, que vai conversar com a gente sobre sua convocação para o Campeonato Mundial de Bolão 16. E no quadro Trilhas Literárias falaremos sobre mais um grande nome da literatura, a escritora Maria Firmina dos Reis. É claro que você não vai perder o programa de hoje, não é? Faremos um breve intervalo e voltamos a seguir, não saia daí! O tom confessional e autobiográfico na Epistolografia de Machado de Assis. Um estudo inédito acerca de um dos grandes nomes da literatura mundial pela autora Sandra Brito. Já à venda em todo o país e em chiadobooks.com. Bom, hoje nós estamos recebendo aqui para uma entrevista uma pessoa muito especial. Ela foi 7 vezes campeã mundial pela seleção de base do Brasil e 3 vezes vice-campeã mundial pela seleção principal. Estamos recebendo hoje a Patrícia Bade. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Muito obrigada. Olá a todos aí de casa. Bom, e a Patrícia, ela faz parte de um esporte que ainda é pouco conhecido no Brasil, mas que, claro, a tendência é crescer ainda mais e principalmente se a gente pensar que temos uma seleção forte que está disputando cada vez mais um nível altíssimo no exterior, que é o caso dessa seleção que você está agora, né? Qual que é esse esporte? Conta pra gente. Para quem não conhece, explica um pouquinho, Patrícia. Bom, Bolão 16 é um esporte de origem alemã e veio ao Brasil através da colonização. Então ele se concentrou nos estados do Sul, do Rio e São Paulo, basicamente. São os 5 estados do país que têm a modalidade. E eu comecei a praticar o esporte através de amigos dos meus pais. Eu era muito novinha, muito criança, nem conseguia segurar a bola ainda direito. A gente fala bolão, mas a bola é menor do que a de boliche. Ela não tem furo para segurar, você segura na mão igual uma bola de handball. E pratica faz o ato do arremesso. Nesse esporte eu comecei muito novinha, eu não conseguia segurar direito, segurava com as 2 mãos. E depois eu fui evoluindo, fui gostando também da brincadeira. Do lazer foi virando um esporte, foi virando algo mais sério. E até conseguir chegar aí na seleção, que na época, quando eu comecei, nem sabia que existia uma seleção dessa modalidade.
E interessante que você contou pra gente que esse é um esporte que nasceu na Alemanha e ele foi trazido até aqui no Brasil por conta dos colonos alemães. Você também tem essa origem alemã? Sua família tem um pé lá na Alemanha e por isso você achou que se identificou mais com esse esporte ou não? Não tem nada a ver? Tenho origem alemã na família, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai, então eu não tive como escapar dos dois lados. Mas a gente não conhecia a modalidade, apesar da descendência. Fomos conhecer através desses amigos que o clube ele é de tão importância aqui na cidade quanto a Boêmia, que foi a primeira cervejaria do país. Sim. O clube foi fundado logo 20 anos após a fundação da cidade. Então, é algo muito histórico e pouca gente conhece, assim como eu, mesmo sendo descendente, não conhecia. Mas eu gosto muito de esportes. Então, a descendência ajuda um pouquinho, mas o fato de a gente gostar de praticar esporte também leva as nossas paixões aí a descobertas. Bom, e a Patrícia, além de atleta, esportista, como a gente está conhecendo um pouquinho a história dela, ela também escolheu trabalhar com esporte profissionalmente, porque você é professora de educação física? Isso, sou profissional da área. Eu atuo com vôlei no projeto Vôlei Petrópolis, da professora Márcia Verônica, e também trabalho na Brave Studio, que é com treinamento funcional, que é onde eu também faço meus treinamentos físicos, minha parte física lá. Entendi. Então o esporte sempre teve na sua história? Sempre. Desde pequenininha, passando por várias modalidades. Já fiz um pouquinho de natação, já fiz um pouquinho de handball, onde eu jogo até hoje, já fiz um pouquinho de futsal. Já fiz um pouquinho, tênis de mesa, se me botar para jogar, eu tô topando. Bolinha de gude, se tiver campeonato, a gente participa. A gente é do esporte. Dança também, já fiz dança, não competindo, mas já pratiquei dança também. Tem a área da dança que é o esporte, a modalidade, tem a dança como o lazer também. A gente, onde me botar, a gente está participando. Joga em todas. Joga em todas. Ô, Patrícia, conta um pouquinho pra gente sobre a sua ligação com o Bolão 16. Você falou que na época não conhecia bem, que isso foi aos poucos. Como que você decidiu a começar a competir nesse esporte que ainda é tão pouco conhecido? Como eu comecei muito novinha, eu não segurava nem bola direito, eu devia ter uns 7, 8 anos por aí. E tinham algumas crianças também na época que eu comecei, porque eram os filhos, eram os sobrinhos de quem frequentavam o clube. E a gente começou a formar uma amizade, porque a gente sempre frequentava no mesmo... Era o grupo, né? O grupo de sexta-feira que frequentava o clube. Então a gente ia nesse grupo, sempre tinha muito adulto jogando, muita criança jogando e tinha espaço para todo mundo. Uhum. Então a gente começou a participar. Meu pai gostou também muito do esporte, minha família toda gostou, meu pai também gostou. E começou a ser chamado para participar da equipe. Nisso que ele foi chamado para jogar um campeonato estadual, nós fomos a Friburgo. Eu ainda era criança, não jogava competindo, mas lá tinham outras mulheres que jogavam. Aqui já não tinha um time feminino, éramos 3 meninas nessa época jogando. E quando a gente chegou lá, tinha as meninas, 2 times femininos que estavam jogando na época. E elas viram a gente brincando depois dos campeonatos, no intervalo das partidas. No ano seguinte, nós fomos com uma equipe das crianças participar do campeonato, eles fizeram uma exceção para a gente, né? Nessa participação no campeonato, as meninas lá viram que eu poderia evoluir na modalidade e com isso me convidaram para jogar o estadual com elas. Então eu fiz 1 ano de campeonato com o time da cidade, começando, depois 1 ano com o time feminino mesmo. E aí no ano seguinte, aí foi um período, né? 9, 10, quando eu tinha 11 anos, em 2004, essas mesmas meninas de Friburgo me convidaram para o campeonato nacional. Foi em Joinville, Santa Catarina. Nunca tinha viajado de avião, de ônibus, de nada. Que máximo, né? E eu tinha 11 anos na época, então minha mãe me acompanhou na viagem, junto com esse nosso amigo que nos apresentou o esporte aqui da cidade. E a gente fez uma festa e, inesperadamente, a gente conseguiu um 3º lugar fora da cidade, que para um time do Rio, na época, era uma conquista muito grande, porque são... o clube, a pista, influencia muito no jeito de jogar. E a gente sempre teve uma dificuldade de jogar nas pistas do Sul. Então, a gente conseguiu um 3º lugar, aquilo me animou, e dali eu continuei e não parei mais. Daí, em 2004, eu fiz a primeira competição nacional. Em 2008, eu tive, com 15 anos, a primeira convocação para a categoria de base da seleção. É aí que eu queria chegar. Então, o grande salto da sua carreira
foi a convocação aos 15 anos para a sua primeira seleção brasileira. Isso, exatamente. Que foi a seleção de base, né? Foi a seleção de base. Então, em 2008, dia 1º de janeiro, eu nunca esqueço, eu recebi a primeira carta com a convocação da seleção. E a gente fez de tudo possível. Eu era estudante na época, eu tinha 15 anos, 14 para 15, e meus pais moveram mundos e montanhas, a família ajudou, os amigos ajudaram também. E aí eu consegui participar desse primeiro campeonato. Consegui trazer um terceiro lugar, participei de outras categorias, mas em só uma eu consegui trazer medalha, que foi um terceiro lugar. Depois nós jogamos o Mundial em 2010, que foi a primeira vez que o Mundial foi organizado no Brasil, foi na cidade de Campo Bom, no Rio Grande do Sul. Nesse Mundial eu ainda estava na categoria de até 18 anos, e onde eu consegui trazer 4 medalhas de ouro, meus 4 títulos, que foram as 4 modalidades que eu disputei. Então, os meus amigos brincaram que eu obtive 100% de aproveitamento. Depois, em 2012, foi o meu terceiro Mundial pela seleção de base, onde eu subi de categoria. Eu passei a jogar da categoria de 19 a 24 anos. Nessa nova categoria, a mesma dupla que eu joguei em 2008, que eu conquistei o terceiro lugar, nós repetimos a dupla em 2012. Só que em 2012 nós conseguimos ganhar o título, que foi o primeiro título do país fora de casa na seleção da juventude. Então a gente celebrou bastante, foi muito comemorado. Quando a notícia chegou no Brasil, a gente começou a receber muita mensagem durante a competição. Foi o meu quinto título. Em 2014 teve a 4ª convocação, mas eu não obtive nenhum título, consegui medalha, terceiro, segundo, mas não obtive título. Em 2016 foi minha última participação, já estava com 23 anos, porém a minha irmã também foi convocada nesse ano para jogar na mesma categoria que eu, que ela já tinha 19. Então, durante os treinos, nós conseguimos jogar a dupla juntas, e foi onde eu consegui conquistar meu sexto título, graças a Deus, com a minha irmã presente. A gente chorou muito, nós celebramos bastante. E nesse mesmo campeonato eu consegui a 7ª medalha, que também foi inédita pela categoria, que foi a dupla mista, junto com um amigo do Rio Grande do Sul. Então foram as 7 conquistas que eu obtive, os 7 títulos da categoria de base. Muito bacana, né, gente? Há umas 3 semanas nós recebemos aqui a Gabi Câmara. Ela é campeã mundial também de jiu-jitsu. E ela é da cidade, ela estava comentando aqui com a gente, junto com o Mauro, que é o professor treinador dela, sobre a dificuldade de patrocínio. Ela tem que arcar com todas as despesas para ir para fora do país, para conseguir algum lugar para ficar, etc. A alimentação a gente sabe que não é fácil, e mesmo assim ela está participando e está conseguindo excelentes resultados, né? Você também passa por esse tipo de dificuldade financeira, dificuldade de patrocínio? É complicado, Patrícia, competir mesmo numa seleção brasileira? Conheço essa dificuldade já há bastante tempo. É normal, principalmente para a minha modalidade, que é pouco conhecida. O jiu-jitsu é uma parte da luta, apesar dele não ser olímpico ainda. A gente sabe que é um pouco mais conhecido, mas eu entendo perfeitamente a dificuldade. Em 2008, com a primeira convocação, passei pela mesma situação, de 2008 para frente, né? Pela mesma situação. Justamente, no meu caso, por ser um esporte pouco conhecido. Então, é difícil das pessoas acreditarem na modalidade, ver matérias e para poder ajudar. Então, a gente sempre promoveu muitos eventos para poder ajudar com a arrecadação, com os custos da viagem, porque é tudo bancado pela gente. A confederação, até o presente momento, não consegue nos ajudar. A única coisa que eu sei que eles fazem de ajuda é pagar a inscrição no campeonato. Sim. A inscrição e as modalidades. Todo o restante é por conta de cada atleta. O uniforme, a alimentação, a estadia, a passagem, tudo é custeado pela gente. Então a gente sempre defendeu de promover rifas, almoço, ajuda com a família, ajuda com os amigos. Teve um único ano em 2008, foi a primeira vez que eu consegui uma ajuda com a prefeitura. De lá para cá a gente não conseguiu. E teve um período que o nosso esporte foi reconhecido pelo programa Bolsa Atleta do Ministério do Esporte. Então, como a gente conseguia resultados nos mundiais pela seleção, a gente conseguia ter o retorno da bolsa por um ano. Entendi. Mas depois o programa sofreu cortes e a gente não conseguiu não conseguiu mais o suporte por não ser mais olímpico. Mas não eram todos os atletas que conseguiam, eram apenas aqueles que iam pela seleção. E quando a gente trazia um resultado geral, não era nem um resultado individual, o Brasil conseguiu ficar em terceiro lugar no geral, aí todo mundo
a gente conseguia fazer o pleitio, que eles chamam, né, ao programa. Sim. Depois dos cortes, a gente não conseguiu mais. E é sempre essa luta. Tanto o jiu-jitsu, qualquer esporte que não seja olímpico, passa por essa necessidade. E acredito que até muitos que sejam também passam, principalmente nos setores da luta, também passam muito por isso, então eu entendo perfeitamente. Isso que eu ia falar, porque inclusive tem alguns atletas de renome, medalhistas já olímpicos, e a gente sabe também da dificuldade deles. Imagino vocês, né, que ainda não estão oficialmente nas Olimpíadas, tem chance de ir? Você acha que tem? Isso é quando eu entrei, a gente tinha bastante credibilidade. De que algum dia poderia ser. Mas outros praticantes, já há mais tempo, eles falam que desde a década de 80 já rola esse sonho de um dia se tornar olímpico. Uma vez eu até pesquisei para saber, e depende de algumas regras, né? Então, eu não sei se teria que ter em 3 continentes, em 2 continentes, ou ter uma quantidade de países participantes. E nesse processo todo, eu só sei que a gente tem pistas, além do Brasil, na Argentina. Eles conseguiram implementar em Taiwan, mas eu não conheço nenhum campeonato ainda que tenha acontecido lá. E os países da Europa que já participavam, muitos na década de 80 tinham mais pessoas, outros países, depois foi reduzindo um pouquinho. Agora tem algumas pessoas espalhadas voltando com esses países que haviam saído. Mas a gente segue num sonho, quem sabe um dia, né? Pan-americano eu acho um pouco mais difícil, porque só temos 2 países na América do Sul praticando, ou na América de um modo geral. Mas no Olímpico segue um sonho, quem sabe aí as gerações futuras conseguem, a gente consegue deixar para eles um legado assim. É verdade, está na mão de todo mundo que hoje tem o poder de trabalhar com Bolão 16, né? Cada vez divulgar mais, trazer mais pessoas. Seria bom também voltar esse tipo de campeonato nas escolas, né? Para que mais e mais crianças começassem a praticar e quem sabe daqui a uns anos. Nossa, seria um sonho. Nós já temos em Santa Catarina 3 clubes que fazem um projeto de escolinha, sendo que dos 3 clubes, 2 têm parcerias com as escolas municipais da cidade. Porém, Santa Catarina é um estado que investe muito na questão do esporte, porque eles têm o 3º maior evento nacional do país, que são os JASC, os Jogos Abertos de Santa Catarina. E eles promovem o jasquinho, que são para as categorias menores, né? Então, eles têm um investimento muito maior e conseguem propiciar um melhor, como posso dizer, uma melhor divulgação também da modalidade em cada cidade que é praticada. Aqui seria um sonho a gente conseguir, uma vez, já tivemos essa ideia antes de mim, né? Os diretores anteriores do clube aqui da cidade, a Coral Concórdia, Sociedade Coral Concórdia, já tiveram essa proposta entre eles, não chegou a ser passado à frente. A diretoria passada, nós tentamos fazer alguma coisa, chegamos a preparar uma proposta, mas a gente não conseguiu dar seguimento, porque depende do espaço físico, né? Sim. E é algo muito específico que precisa na cidade, não é igual um jogo de quadra, que é só ter uma quadra, você chega lá e joga uma modalidade. E você pratica até outros esportes naquele espaço, esportes. Né? Lá é algo muito específico, depende da manutenção do maquinário, também que é difícil da gente achar aqui no país. Mas a gente tem essa proposta, quem sabe um dia a gente consegue botar em prática. Mas se conseguisse voltar a fazer parte do programa, voltar ou a inserir uma nova modalidade dentro dos Jogos da cidade, seria muito legal. Seria muito bacana. E a gente vai torcer muito para isso. Você está convocada novamente para o Campeonato Mundial, que acontece em julho, na Alemanha. Exatamente. E como é que tá? Você já conseguiu patrocínio? Você está fazendo campanha? Como é que está a possibilidade real de você participar e levar mais uma vez o nome do Brasil ao topo? Eu fiz uma loucura para participar esse ano, porque em função da pandemia, nós tivemos 2 anos de recesso nas modalidades esportivas e eu recebi a convocação em fevereiro para o Mundial, que era em julho. Então, é um espaço de tempo muito curto para a gente poder arrecadar o dinheiro. E nós tivemos na nossa cidade, infelizmente, os acontecidos com as chuvas em fevereiro e em março. Então, eu optei esse ano por não promover evento, rifa, almoço, nem nada do tipo. Eu criei uma vaquinha no site da internet para quem quisesse contribuir com o valor que quisesse ou que não pudesse contribuir, mas que pudesse divulgar para as pessoas poderem irem conhecendo e ajudando também. Eu fiz essa proposta e a loucura que eu fiz é que a passagem está comprada. O dinheiro das outras coisas não tem lá. A passagem está comprada já. Entendi. O embarque vai ser dia 9 de julho. 9 de julho. E o retorno, eu chego aqui no Brasil dia 23.
Se Deus quiser, com a medalha, com o troféu, mais um campeonato. Com certeza, se Deus quiser. A nossa proposta é essa, de fazer o nosso melhor, mesmo tendo um pouco tempo, tanto de organização para a viagem, quanto de preparação da modalidade em si para os treinos, né? Muitos voltaram só esse ano. Agora, Patrícia, como é que a gente faz para te ajudar? Tem um endereço que você possa deixar? De repente a gente pede pessoal da produção para colocar o endereço aqui da sua vaquinha. Fala pra gente. Tem o link da vaquinha, que já está criado, o evento já está circulando pelas redes sociais também. Tem na própria link da bio também tem, eu coloquei, se eu não me engano, o link da vaquinha para quem quisesse, da bio do meu Instagram. Como é que as pessoas te encontram? Perfil Pat, P-A-T, Hel, H-E-L 9. É o meu perfil no Instagram, o link da vaquinha está lá na bio também, para quem quiser ajudar. E eu deixei meu perfil aberto porque tem algumas imagens sobre a modalidade e tem algumas curiosidades também que eu já tinha deixado para quem quiser conhecer um pouquinho mais, para ajudar a divulgar ou ajudar a conhecer ou mandar uma mensagem para conhecer o esporte. Também está tudo aberto lá, tanto o Facebook, o Instagram quanto o Facebook. O Facebook, meu nome é Patrícia Helena Cunha Abad. Meu nome completo. Bom, Patrícia, muito obrigada por você ter vindo até aqui. Adorei conhecer a sua história, saber um pouquinho mais sobre toda a sua trajetória desde pequenininha. Te desejo muito sucesso. Conta com a gente para divulgar tanto a sua vaquinha quanto o seu trabalho também fora desse campeonato, porque eu acho que você tem uma trajetória longa também daqui para frente. Como incentivadora desse esporte. E eu espero que você volte aqui em julho com medalha para a gente mostrar para o público, que certamente vai torcer muito por você. Eu agradeço a oportunidade, que é difícil, né, a gente conseguir hoje. E pode esperar que eu vou trazer medalha para vocês. A ideia é sempre o primeiro lugar. Segundo lugar, para quem compete, não existe. Farei o meu melhor para trazer. Isso aí, vamos esperar e torcer pela Patrícia. E vocês aguardem um pouquinho que tem mais programa. Muito obrigada, Patrícia. Obrigada a todos. O tom confessional e autobiográfico na epistolografia de Machado de Assis. Um estudo inédito acerca de um dos grandes nomes da literatura mundial pela autora Sandra Brito. Já à venda em todo o país e em chiadobooks.com. E chegou o momento de conhecer mais um grande nome da literatura. É hora de mais um Trilhas Literárias. A nossa homenageada de hoje é maranhense e foi a primeira mulher a ser aprovada em um concurso público no Maranhão para o cargo de professora primária. Ela escreveu o primeiro livro brasileiro abolicionista, contado a partir do ponto de vista dos escravizados. Foi a primeira professora a fundar uma sala de aula mista e é considerada a primeira escritora brasileira, segundo a Biblioteca Nacional. Estamos falando de Maria Firmina dos Reis. Maria Firmina dos Reis nasceu em São Luís do Maranhão em 11 de março de 1822. Entretanto, seu batismo ocorreu apenas em 21 de dezembro de 1825, constando na certidão uma condição de filha natural de Leonor Filipa dos Reis e estando ausente do documento o nome de seu pai. Afrodescendente, nascida fora do casamento e vivendo num contexto de extrema segregação racial e social, aos 5 anos ficou órfã e teve que se mudar para a vila de São José de Guimarães, um município situado no continente e separado da capital pela Baía de São Marcos. O acolhimento na casa da tia materna teria sido crucial para sua formação. Concurso público. Em 1847, com 25 anos, Maria Firmino formou-se professora e tornou-se a primeira mulher negra a ser aprovada em concurso público no Maranhão. E logo no momento da posse, ela deixa claro sua postura anti-escravista, se recusando a desfilar em um palanque nas costas de escravizados pelas ruas de São Luís. A vaga era para a cadeira de instrução primária na cidade de Guimarães.
Maria Firmina exerceu por muitos anos o magistério, chegando a receber o título de Mestra Régia, a primeira escola mista do país. Ao se aposentar, no início da década de 1880, funda na localidade de Massaricó a primeira escola mista e gratuita do Maranhão, uma das primeiras do país. O feito causou grande repercussão na época e, por isso, foi a professora obrigada a suspender as atividades depois de 2 anos e meio. Professora e escritora. A escritora foi presença constante na imprensa local, publicando poesia, ficção, crônicas e até enigmas e charadas. Maria Firmina dos Reis colaborou assiduamente com vários jornais literários, tais como A Verdadeira Marmota, Semanário Maranhense, O Domingo, O País, Pacotilha, O Federalista e outros. Além disso, teve participação relevante como cidadã e intelectual ao longo dos 95 anos de uma vida dedicada a ler, escrever, pesquisar e ensinar. Atuou como folclorista na recolha e preservação de textos da cultura e da literatura oral e também como compositora, sendo responsável, inclusive, pela composição de um hino em louvor à abolição da escravatura. Em 1859, a escritora trouxe a público Úrsula, assinado simplesmente por uma maranhense, considerado o primeiro romance publicado por uma mulher negra em toda a América Latina e o primeiro romance abolicionista de autoria feminina da língua portuguesa. O texto inaugura em nossas letras a representação do negro em sua condição de escravo, apresentado criticamente o regime escravagista e a sociedade patriarcal do século XIX. Há claramente a crítica à condição submissa da mulher, e vale ressaltar que a Maria Firmina viveu em uma época onde a mulher era socialmente marginalizada. Em 1861, a autora publica Gupeva, uma narrativa curta de temática indianista, publicada em capítulos na imprensa local, com várias edições ao longo da década de 60. E o conto A Escrava, de 87, um texto abolicionista empenhado em se inserir como peça retórica no debate então vivido no país em torno da abolição do regime servil. Já seu volume de poemas Contos à Beira-Mar, cuja primeira edição é de 1871, traz textos marcados por forte inquietação e por uma subjetividade feminina por vezes melancólica diante da realidade oitocentista, marcada pelos ditames do patriarcado escravocrata e representada como problema perante a sensibilidade da autora. Maria Firmina dos Reis faleceu em 1917, pobre e cega, no município de Guimarães, lá mesmo no Maranhão. Infelizmente, muitos dos documentos de seu arquivo pessoal se perderam e até o momento não se tem notícia de nenhuma imagem sua digna de credibilidade. Um busto feito em homenagem a Firmina na Praça do Panteão, lá no centro de São Luís, também não bate muito com as características descritas por seus ex-alunos. Não se sabe como essa confusão toda aconteceu, mas há atualmente algumas tentativas de reconstituição da imagem de Maria Firmina dos Reis. Todas elas respeitando os traços descritos por seus conhecidos e seu tom de pele negro. Circula na internet, inclusive, uma foto de uma escritora gaúcha, Maria Benedita Bormann, de pseudônimo Délia, como se fosse de autoria maranhense, mas a gente sabe que não se trata dela porque ela, inclusive, é loura, né? Em 2017, por ocasião do centenário de morte de Firmina, seus livros foram todos relançados. Úrsula, já na 7ª edição, trazendo o conto A Escrava, de 1887, Gupeva, em 6ª edição, além de Cantos à Beira-Mar, o volume de poemas disponível em publicação da Academia de Letras, lá de São Luís. Data ainda de 2017 o livro Maria Firmina dos Reis, Uma Missão de Amor, da autora Dilercy Aragão, em que a pesquisadora divulga documentos inéditos encontrados no Arquivo Público do Maranhão
dando conta da verdadeira data de nascimento da autora, 11 de março de 1822, até então confundida com a data de seu batismo, que só ocorrera 3 anos mais tarde. O livro esclarece também a condição social de sua mãe, uma escrava alforriada que pertenceu ao comendador Caetano José Teixeira. Tais descobertas ajudaram a traçar o perfil que hoje conhecemos sobre a escritora. Homenagem. Na sua cidade natal, em São Luís do Maranhão, os movimentos dos trabalhadores rurais e também sem terra, o MST, homenageia a escritora que dá nome e vida ao solar cultural da terra, Maria Firmina dos Reis, um amplo espaço cultural e político dedicado à divulgação, à comercialização, à formação e à troca de experiências dos próprios trabalhadores rurais. E claro, vamos ler juntos um trechinho magnífico dessa grande escritora. Meteram-me a mim e a mais 300 companheiros de infortúnio e de cativeiro no estreito porão de um navio. Para caber a mercadoria humana no porão, fomos amarrados em pé e para que não houvesse receio de revolta, acorrentados como os animais ferozes das nossas matas. Davam-nos com mesquinhez água imunda e podre, e a comida má e ainda mais porca. Vimos morrer ao nosso lado muitos companheiros à falta de ar, alimento e de água. É horrível lembrar que criaturas humanas tratem a seus semelhantes assim e que não lhes dou a consciência de levá-los à sepultura, asfixiados e famintos. Maria Firmina dos Reis. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer mais essa grande escritora brasileira, uma das primeiras mulheres a nos representar e tão bem em um meio até então machista, opressor. É importante que nós tenhamos o conhecimento desses grandes nomes, né? Então leiam a Maria Firmina dos Reis, a sua literatura é forte, é densa e é única. Semana que vem eu espero vocês para mais um Trilhas Literárias. Até lá! E assim vamos terminando mais um programa. Muito obrigada a todos pelo carinho e pela audiência. Nos encontramos na próxima semana para mais um Cultura na TVC com Sandra Brito. Até lá. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.